Pesquisa Datafolha aponta que as ex-ministras Marina Silva e Simone Tebet lideram as intenções de voto para o Senado em São Paulo. Segundo esse levantamento, Marina tem 18% da preferência do eleitorado. Ela é seguida por Simone Tebet, que tem 16%. Quem nos acompanha pela TV e pelas plataformas digitais conseguem observar a arte com todos os nomes. Na terceira posição aparece o pré-candidato do Partido Novo, Ricardo Salles, com 13%. Na sequência, o pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal, que é o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, que registra 11%. Logo atrás, Guilherme Derrite, que foi secretário de Segurança Pública, ele é do Progressista, registrou 10% nesse levantamento. Ele é seguido por Paulinho da Força, do Solidariedade, ele é o cacique do Solidariedade, ele tem 8% das intenções de voto. Nenhum branco ou nulo somam 17%. Aquelas pessoas que não sabem ou não responderam somam 7%. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Datafolha, intenção de voto para o Senado em São Paulo. Bem, eu vou receber a rede e aí os nossos comentaristas vão analisar que cenário é esse, porque um instituto faz um levantamento, aparece, sei lá, Guilherme Derrite na segunda posição. Daí, 3 semanas depois, tem um outro levantamento, daí outros nomes acabam aparecendo. Será que o que aconteceu nesse intervalo para que houvesse tantas mudanças assim? Bem, a rede está chegando aí, a gente vai entender um pouco como a gente pode interpretar esses números do Datafolha. Agora sim, a rede com a gente. Muito obrigado, viu, pela audiência, pela preferência. Um forte abraço a você que sintoniza o 100,9 da Jovem Pan aqui em São Paulo. O Luiz Felipe Dávila vai analisar os números da pesquisa Datafolha para o Senado em São Paulo. Dávila, Marina Silva e Simone Tebet, que são pré-candidatas mais à esquerda, lideram esse levantamento. Agora, nos levantamentos para o governo do Estado, quem aparece na frente é Tarcísio de Freitas. Então, pode acontecer de alguém dizer, ou falar, ou afirmar, votarei em Tarcísio, mas votarei para o Senado em Marina e Tebet. Faz sentido? Não, não faz sentido. Aliás, uma outra pesquisa mais interessante do Datafolha mostra que cada 3 eleitores, 2 não se lembram de quem votou na última eleição. 75% não consegue mencionar o nome de um único senador. Você acha que esse eleitor sabe mencionar quem é o candidato a Senado em São Paulo? Então isso é recall puro. Você solta lá um nome e a pessoa fala, votar nesse A ou B. Nós já vimos aqui as últimas eleições para o Senado, elas são decididas na reta final. E aí depende muito do apoio do governador Tarcísio. Se o governador Tarcísio vai entrar em campo apoiando um nome ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que precisamos olhar com atenção nessa pesquisa, é justamente a liderança hoje de Ricardo Salles, que vem crescendo. Porque o Ricardo Salles vem fazendo um discurso muito bom. Ele está dizendo assim, olha aqui, esse negócio de forasteiro aqui, que nem tem Simone Tebet e Marina Silva, que não entende nada de São Paulo, nem é de São Paulo. Isso aqui não vai a lugar algum. E ele tem um ponto nisso aí. Ele vai fazer o discurso de que ele é o verdadeiro candidato da direita. E já vem criticando muito o André do Prado, dizendo, esse aí tem uma longa história, esse é centrão, tem uma longa história com a direita, com a esquerda, está sempre apoiando um governo ou outro e tal. E esse hoje é o candidato do PL em São Paulo, apoiado, inclusive, pela família Bolsonaro. E Derrite, que foi um grande secretário da Segurança Pública aqui em São Paulo, depende muito do empurrão de Tarcísio. Agora, se Tarcísio mantiver essa posição meio de neutralidade que ele está mantendo em relação a tudo que é candidatura e focando unicamente na sua eleição para ganhar no primeiro turno, aí a eleição do Senado vai complicar. Mas hoje eu entendo que pesquisa para o Senado não significa muita coisa. Você, Coba, como avalia essa disputa para o Senado em São Paulo? Nomes da esquerda liderando o levantamento feito pelo Instituto Datafolha e aqueles nomes que em levantamentos passados estavam mais à frente ficaram um pouco para trás. Claro que há uma relação pendular, né, do eleitor que pode em um momento simpatizar mais com A, depois com B, depois com C, mas como disse o Dávila, o histórico demonstra que a decisão é na reta final. Muitas vezes tem gente que pega santinho na rua quando estiver caminhando para o colégio eleitoral. Quem eu vou escolher? Vou votar nesse daqui. Tem isso também, né?
Tem também. Mas eu avalio o resultado dessa pesquisa, Caniato, como um empate. Eu vou explicar por quê. Se a gente pega a soma das intenções de voto da Marina e da Simone Tebet, dá exatamente 34%. Se a gente pega a soma das intenções de voto do Derrite com o André do Prado e com o Ricardo Salles, também dá 34%. A gente tem, então, 34% das pessoas que votariam em candidatas da esquerda, 34% votariam em candidatos da direita. E sobra 32% para o fisiológico Paulinho da Força e não sabe, não opinam ou estão indecisos. Então eu vejo como um empate e que escancara algo aí. Se tiver 3 candidatos da direita, corre um grande risco da esquerda se dar melhor, porque já está muito bem definido que serão só as duas. O Márcio França perdeu a disputa, ficou lá com o prêmio de consolação de ser candidato a vice do Haddad, que pode perder no primeiro turno, segundo as próprias pesquisas eleitorais. Essa é uma questão. Agora tem outra, que os colegas já falaram aqui. Tem a campanha pela frente e quando o Tarcísio de Freitas, que é cotado para ganhar no primeiro turno, começar a rodar por aí, não é possível que ele vai... O palanque dele fará diferença. Claro, poder ganhar no primeiro turno e não vai fazer senador? Como assim? Não faz muito sentido. Então vai depender muito do tamanho da foto do Guilherme Derrite, do André do Prado, no santinho do Tarcísio, para saber se eles vão conseguir ganhar fôlego, pegar tração durante os 45 dias de campanha eleitoral. Eu acredito que eles estejam, inclusive, amparados nisso. O André do Prado até muito mais amparado no nome Bolsonaro, né? Já que ele estaria na vaga justamente do Eduardo, enfim, aquela discussão se o Eduardo pode ou não pode ser suplente. Então ele tem até esse apelo do Flávio Bolsonaro também familiar em relação ao Eduardo, a amizade do Derrite com o Flávio Bolsonaro. Ou seja, hoje o que a pesquisa me mostra é um empate de esquerda, direita e centro e indecisos. Muito parecido com o que a gente tem aí da nossa artificial polarização, né? De um terço é mais para a esquerda, um terço é mais para a direita e tem um terço no meio ali que define o resultado de tudo. Mas o mais interessante é que o direita antissistema, o que adota esse discurso, Ricardo Salles, está à frente de André do Prado e também de Guilherme Derrite, pelo menos nesse levantamento. E aí eu passo para o Bruno Musa. Alguém vai ficar de fora dessa história. Você acha que essas forças da direita não precisam parar, refletir, analisar e talvez até abrir mão da candidatura? Veja, o que o Cobo falou, traduzindo os números ali, que há esse real empate, que eu concordo, não tem nem o que discordar disso, são os números, mas mostra uma clara indefinição, que é de verdade o fato que ocorre no Brasil. O Dávila muito bem lembrou, acho que 2/3 não sabem quem votou, não foi isso, Dávila? E grande parte dos brasileiros não tem conhecimento para que servem os senadores. E aqui não é uma crítica a eles, não, é realmente uma falta de conhecimento do processo político brasileiro como um todo. Então eu não sei se o caminho seria largar ou não. Eu vou contar uma história rapidamente aqui, Caniato, que aconteceu comigo na semana passada. Um dos nossos colegas em comum aqui da Jovem Pan, Carioca, que frequenta o mesmo clube que eu aqui em São Paulo, a gente estava conversando e ele me indicou uma loja para comprar aquele intercomunicador do capacete da moto. E eu cheguei lá, o pessoal me reconheceu daqui da Jovem Pan e me perguntou, olha, o que você acha que vai acontecer na política e tal? E chegou uma segunda vendedora ali que começou a entrar no papo a respeito disso. E aí ela trouxe um assunto à tona, falando assim, olha, mas também não tem opção do brasileiro para votar. Por exemplo, pega para prefeito de São Paulo nas últimas eleições. Você tinha o Nunes, que todo mundo já conhecia. E você tinha o Boulos, que ninguém conhece. Eu acho que o Nunes é bom. Eu acho que o Bolsonaro foi um bom presidente. Mas por que não dar chance ao Boulos? Aí eu falei, como é que você discute com uma pessoa dessa? Eu não estou entrando se o Boulos para ela é bom ou ruim. Ela não conhece a proposta de cada um. Se ela acha que o governo anterior foi bom e que o governo do Nunes foi bom, como é que ela poderia dizer que o Boulos poderia ser uma opção? Porque é totalmente oposto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que grande parte do eleitorado brasileiro não sabe para que servem os senadores, da importância que tem, apesar de ter aumentado nos últimos tempos, e pouco ou nada conhece a respeito das propostas de cada um dos candidatos. E se conhecer, não sabe como interpretar cada um desses fatos. Então, eu acho que nós temos um problema geracional que ainda vai demorar muito tempo, que passa pela educação. Deixa eu só passar para o Dávila trazer um pouco da percepção do bastidor
da política, o Kobe fez uma leitura muito interessante a respeito dos números e das figuras que aparecem nas primeiras posições desse levantamento. Como é que os caciques partidários e os próprios pré-candidatos devem analisar e refletir a respeito desses levantamentos? Vai chegar um momento ali crucial, né, Dávila, em que a data determina que os partidos tomem a decisão em relação aos candidatos, em que os partidos vão sacramentar determinada candidatura ou vão abrir mão. Não, melhor a gente tirar esse, vamos jogar as nossas fichas nesse daqui. Dá para construir uma aliança, entre aspas, entre esses partidos? Porque me parece que Ricardo Salles ficou talvez chateado com algumas figuras do Partido Liberal e ele faz um caminho à parte, né? E parece que mesmo esse caminho à parte, meio independente, está dando certo, né? Acho que as pessoas veem verdade, pelo menos nesse discurso de Ricardo Salles. Dá para pensar em uma conversa, uma articulação de bastidor e um desses três, de centro-direita ou de direita, abrirem mão? É difícil, Caniato, porque Ricardo Salles vem jogando muito duro contra o PL, dizendo que o PL não é um partido de direita, é um partido de centrão, e toda hora fala de Valdemar Costa Neto e fala do André do Prado, o seu histórico como um político de centrão que agora tenta se vender com direita com apoio do bolsonarismo. Então, assim, é um discurso que ele já colocou como adversário Simone Tebet, Marina Silva e André do Prado. E ele está dizendo que os dois únicas pessoas de direita nessa disputa para o Senado é ele e o Derrite. Então, assim, ele já escolheu ali vamos dizer assim, a raia que ele vai correr e disputar voto. E o que ele vai fazer é martelar nisso o tempo inteiro. Falar, olha, você acha que está votando num cara de direita? Não, você está votando num centrão se você votar no André do Prado. Se você quiser votar em gente da direita, tem que votar em dois nomes, e os dois nomes que ele sugere, óbvio, é ele e o Derrite. E o resto, as duas, que ele considera as duas forasteiras, que não são nem paulistas, que vêm disputar a eleição aqui da esquerda. Além de esquerda, é forasteiro. Então, aí são duas coisas que ele está atacando. Então, é um discurso. Ele está se posicionando como candidato. Agora, se a postura do governador Tarcísio de Freitas vai ser mais neutra, ou vai abraçar alguém, ou apoiar para valer, aí é que nós vamos ver o que vai acontecer. Porque eu me lembro das últimas eleições. Eu me lembro, a eleição aqui em São Paulo com o Geraldo Alckmin. O Aloysio Nunes Ferreira foi eleito 2 semanas antes, estava em 4º lugar nas pesquisas, de repente correu lá com o apoio do Geraldo e se elegeu de senador. Na última eleição aqui... Major Olímpio, é um bom case, né? Não, o Márcio Pontes, o astronauta... Verdade. Assim, nós tivemos mais de quase 10 milhões de pessoas buscando em Google e outras buscas, assim, quem é o candidato do presidente Bolsonaro no Senado de São Paulo em 2022. E aí, naquela reta final, o nosso astronauta disparou na frente. Então, assim, é assim que é a eleição para o Senado. Então, não tenta achar muita lógica nisso. Depende muito dessa máquina do governo do Estado e depende muito dessa identificação, nesse caso ideológica, de quem é o quê. Então, na hora que você fala que tem um direita fake e um direita verdadeiro, isso pode pesar demais nesse eleitorado, nesses 34% que o Koba fez aqui a soma, que são eleitores de direita. Fala, pô, isso aqui não é tão direita, isso aqui está pegando carona na direita. E o Ricardo Salles tem um histórico, foi ministro do Bolsonaro, é uma pessoa da direita, defende o agronegócio, é paulista, então ele tem muitos atributos que podem sim fazer a candidatura dele crescer muito no momento que a campanha começar.